Acima dos trópicos a gente entra na zona temperada, né? E lá na zona temperada nós vamos encontrar floresta temperada, floresta decídua. Nós temos a zona temperada caracterizada por apresentar 4 estações do ano bem definidas: inverno, primavera, verão e outono. Nessas 4 estações bem definidas, nós vamos ter uma pluviosidade que eu diria, no mínimo mediana, uma pluviosidade média, onde você vai ter chuvas regulares, bem distribuídas ao longo do ano inteiro. Daí, a gente oscila, numa época, por exemplo, lá de verão, uma época lá de primavera, onde você vai ter muita luz, onde você vai ter temperaturas maiores, onde você vai ter muitas chuvas e uma fotossíntese bombando. Mas, moçada, uma época lá de outono, uma época lá de inverno, onde a brincadeira ela muda de figura. Você vai ter menos luz, temperaturas mais baixas e, além de você ter menos chuvas, o detalhe extra é de que você vai ter a água congelada. Uma vez que você tem a água congelada, o fenômeno lá de seca fisiológica, a água não poderá ser absorvida pela planta. E além do problema de você ter uma baixa atividade fotossintética, você vai ter que não tem água disponível, né? A água tem, mas não tem água disponível na forma líquida para as plantas. E é por isso que uma das características mais marcantes que nós vamos ter em relação à floresta temperada, que ela é decídua, ela é caducifólia, que nem acontece com a nossa caatinga. Exatamente, ela vai perder as folhas na estação seca. Nesse caso, a estação seca é a estação fria, seca no sentido de seca fisiológica, outono e inverno, para poder reduzir as perdas de água por transpiração. Daí você vê aquelas imagens lá de florestas nos Estados Unidos, lá na Europa, na época do inverno, as folhas caíram, né? Começa a cair no outono, né? Inclusive um dos nomes para outono em inglês é fall, que quer dizer queda, a época da queda das folhas, do outono para o inverno. Então, as folhas caem, caduco que cai, decíduo que cai, na estação seca, na estação fria, outono, principalmente inverno, para reduzir as perdas de água por transpiração. Uma coisa interessante a respeito lá da floresta temperada é que você vai ter, devido a tudo isso, uma biodiversidade bem menor do que você tem, por exemplo, em relação à floresta tropical. Você vai ter uma densidade de vegetação bem menor do que a que você tem numa floresta tropical. Uma vegetação que ela é muito mais pobre. Entretanto, com um solo muito mais rico, né? Porque nesse caso, uma vez que você vai ter temperaturas mais amenas, né? Você não tem uma decomposição tão rápida. Com menor temperatura e, moçada, menor umidade. É bom lembrar que quando está lá na época de frio, a água congela, a umidade do ar congela e automaticamente vai ficar seco, né? No que a umidade do ar congela, o ar fica seco. Com menor temperatura e menor umidade, nós vamos ter uma menor quantidade de decompositores e uma decomposição muito mais lenta do que nas florestas tropicais. Como essa decomposição ela é muito mais lenta, o resultado é que parte da matéria orgânica em decomposição, como demora muito tempo para poder ser decomposta, acaba se acumulando sobre o solo, formando uma camada chamada
de serrapilheira ou serapilheira, você encontra escrito dos dois jeitos lá na literatura, né? Você manda, por exemplo, lá, né, no solo de uma floresta temperada, o cara tem uma camada permanente de folhas sobre o chão, né? Essa parte da matéria orgânica em decomposição se acumula sobre o solo permanentemente. Serrapilheira deixa esse solo bem mais rico. Agora por quê? Porque a decomposição ela é mais lenta. Com a decomposição mais lenta, demora para a matéria orgânica ser reciclada. Uma vez que a decomposição é lenta, demora para a matéria orgânica ser reciclada. Essa matéria orgânica lentamente sendo reciclada, ela vai se acumulando, folha morta sobre folha morta. Então você caminha lá pelo solo, coberto o tempo inteiro, né, com essa camada de serrapilheira, o que ajuda a enriquecer o solo desse tipo de ambiente.